Bom dia a todos. Iniciamos mais uma reunião da Pastoral dos Católicos na Política. Sejam bem-vindos todos os presentes e queremos saudar já Dom Antônio Catelan, nosso bispo referencial da Pastoral, justificando já a ausência do nosso cardeal arcebispo, Orani João Tempesta, que sempre participa conosco, porém, nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, ele está em Recife, participando do Congresso, da abertura hoje, no final do dia, da abertura do Congresso Nacional Eucarístico. Então, com a palavra, e essas boas-vindas, em nome do cardeal, nosso bispo referencial, Dom Antônio Catelan. Muito bem-vindo a todos, Luiz Carlos. Muito obrigado pela organização dessa nossa reunião. Monsenhor Manangão, deputada Marta Rocha e Fred, são muito bem-vindos. A pauta de hoje não é uma pauta longa, mas são assuntos muito importantes. É bom estarmos bem informados a respeito deles e desejamos a todos, então, que a reunião seja muito produtiva. Vamos pedir assistência de Deus para que possamos realizar com a consciência de estarmos prestando também um serviço de fé nesse momento em que nos reunimos para aprofundar esses assuntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Jale. Então, que Deus nos abençoe nesse dia, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Pastoral dos Católicos na Política. Queremos saudar e dar bom dia ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, à deputada Marta Rocha, também ao nosso deputado eleito Fred Pacheco, Monsenhor Manangão. Então, que esse encontro de hoje nosso seja bastante produtivo no sentido de trabalharmos alguns temas que estão sendo de grande relevância para a nossa comunidade católica. Eu queria já passar de início a palavra à deputada Marta Rocha, para ela falar para nós sobre alguns andamentos que já foram feitos em relação ao Plano Estadual de Educação, que ele está num processo na nossa Assembleia Legislativa, e eu acho que ela pode nos explicar um pouco melhor sobre isso. Deputada. Bom dia a todas e todos. Quero saudar aqui Dom Catelan, Monsenhor Manangão, saudar Pugiari, meus companheiros de parlamento, Luiz Paulo e Fred, e rapidamente dar esse informe. Na reunião passada, Dom Catelan fez uma observação sobre o que havia chegado até ele na atuação da Pastoral da Educação sobre a questão do Plano Estadual de Educação. É bom que a gente lembre que o Estado do Rio de Janeiro já deveria ter apresentado esse plano, já foi discutido a nível nacional o plano estadual, e o fato é que o plano, o projeto de lei, a mensagem do Executivo chegou na casa durante o período eleitoral. Durante o período eleitoral, nós tínhamos a impossibilidade de realização de audiências públicas por orientação da Procuradoria da Casa, da Assembleia Legislativa, porque entendia que a realização da audiência pública poderia causar qualquer tipo de infração à lei eleitoral, no sentido da igualdade de oportunidades e meios para todos os candidatos. Então, houve uma determinação, não se pôde fazer nenhum tipo de audiência pública. Nesse exato momento, nós já tivemos a oportunidade do nosso gabinete, eu integro a Comissão de Educação, de uma conversa não só com o presidente da comissão, o deputado Flávio Serafini, mas também com a equipe designada por Dom Catelan, que é na figura do padre Tiago. E as informações que chegam é que a Assembleia Legislativa estará realizando este ano ainda
de 2 a 3 audiências públicas, né? Nós já trocamos inicialmente algumas ideias com o padre Tiago e toda a sua equipe, mas estaremos aí, tenho certeza que o deputado Luiz Paulo também, né? Que é um parlamentar atuante na nossa casa. Acho, se Fred desejar acompanhar essas audiências, acho importante, né? As audiências são, muitas das vezes, presenciais e semipresenciais, né? Deixo aqui até o meu compromisso de ir avisar dessas audiências. Então, a Comissão de Educação vai realizar as audiências públicas antes de colocar o tema em pauta, né? Então, a gente acredita, não, é necessário que essas audiências sejam feitas, porque acho que o Luiz Paulo pode complementar também com outros informes da Assembleia Legislativa. Nós temos ainda alguns assuntos importantes para serem discutidos, né? Na questão da educação, eu vou deixar para o Luiz Paulo fazer essa observação sobre a questão do ICMS da educação, temos o orçamento para ser debatido, e devemos encerrar as nossas atividades no Parlamento entre o dia 15 e o dia 20 de dezembro, né? Então, teremos os próximos 30 dias de muito trabalho, e é muito importante que a comunidade acompanhe, que a sociedade civil acompanhe esses debates, que serão temas de muita relevância, como a discussão do orçamento, a discussão do ICMS da educação e a própria discussão do Plano Estadual de Educação. Então, colocar disponível aqui o nosso mandato, como já fiz a Dom Catelã e também ao padre Tiago, né, para receber todas as sugestões e para termos aí uma presença viva da pastoral dos católicos na discussão desses temas de tanta relevância. Aí, se você me permitir, acho que seria oportuno ouvir também o Luiz Paulo para ele complementar outras questões da área da tributação, da qual ele é, inclusive, presidente da comissão. Claro, deputado Luiz Paulo. Bom dia a todos. Cumprimentar também Dom Catalã, o senhor Managão, o próprio Pugliese, nosso mestre Geraldo Oliveira, o jovem Fred Pacheco e a nossa querida Marta Rocha. É só uma pequena síntese, né? Porque, como bem disse a deputada Marta Rocha, essa legislatura vai terminar ou no dia 15 ou no dia 22, que são quintas-feiras de dezembro, né? E, obrigatoriamente, teremos que aprovar o orçamento para 2023, né? Que já está na sua fase final. São 2 etapas. O parecer da comissão sobre as emendas que recebeu o orçamento, que foram poucas, quase 4.000, e depois a votação em plenário no mérito. Então, essa é uma questão importante. Aqui vocês podem dizer assim, mas o que tem a ver isso com a educação? Sem orçamento não tem política pública nenhuma, né? Dos quais a educação é a mais importante, visto que, no mínimo, tem que se gastar 25% dos tributos, né, de toda a arrecadação tributária, em educação. Mas, além disso, nós estamos vivendo uma outra polêmica muito grande em relação à educação. É porque existiu uma emenda constitucional federal, número 108, que foi promulgada há 2 anos atrás, que determinava que os estados, no prazo máximo de 2 anos, aprovassem uma legislação específica para orientar aos 92 municípios do nosso estado de com que critérios ele deveria colocar no mínimo 10% de 25% do total do ICMS de cada prefeitura. Uma coisa absolutamente nova.
definir que critérios seriam esses, mas seriam critérios importantes e um dinheiro novo para ser colocado na educação obrigatoriamente. Quem tinha que mandar essa proposta para o parlamento era o Poder Executivo. E o prazo vencia 26 de agosto. E exatamente no dia 26 de agosto se mandou esse projeto de lei. Mas se mandou de uma forma muito precária, um projeto muito precário, que mesmo assim foi colocado à pauta, recebeu 30 emendas, realizamos 2 audiências públicas, logo depois que terminou as eleições, e quando íamos votar o projeto, o governo entrou em ação e disse que não estava concordando com o caminho que a gente estava dando. Porque a isso se associou uma outra questão. Em 1996, houve uma legislação que tirou o município da capital da participação de 1/4 dos 25% de ICMS que todos os municípios têm direito. O município da capital foi ao Supremo, levou mais de quase 2 décadas para julgar, e o Supremo considerou isso inconstitucional, que todos os municípios teriam que ter a mesma regra, ninguém poderia ser excluído. E, finalmente, determinou, através do acordo, que o Poder Executivo corrigisse, via projeto de lei, essa questão. E o Poder Executivo não o fez. E como agora, nesse projeto que está ligado à educação, você mexe com os anexos do ICMS, na distribuição dele, porque ele está falando de distribuição de ICMS para os municípios, veio um dos anexos com o município da capital ainda nesse pedaço do ICMS, recebendo nada, o que a gente procurou corrigir. E isso gerou um impasse político, porque o ano que vem é um ano trágico de arrecadação, trágico, e eu vou explicar já por quê, e ninguém quer perder mais nenhum real. Então, dito isso, esse processo está emperrado, está se buscando, o presidente da Casa, um acordo com o governador para que a gente possa resolver essa questão. E por que o ano que vem é um ano trágico se não se equacionar os problemas que a gente está enfrentando? Vocês acompanharam, né? Acompanharam muito forte pelos jornais, em junho, final de junho e o primeiro dia de julho deste ano, o presidente da República insistiu que a Petrobras não tinha que mexer nos preços dos combustíveis, que a inflação estava crescendo e que a única forma de resolver isso era os estados reduzirem seu ICMS. Uma evasão de competência imensa, né? Porque não compete à União legislar sobre ICMS, e sim os estados federados. Então, o presidente da República, com o Congresso Nacional, editou uma lei complementar, considerando diversos bens e serviços como essenciais: energia, telecomunicações, combustíveis e transportes. E, com isso, essa alíquota caiu aqui no Rio de Janeiro, mas caiu no Brasil inteiro, de 30 para 18 pontos percentuais. E o governador aqui regulamentou essa lei por um decreto. E este decreto está levando este ano do Estado, o Estado está perdendo algo como 2 bilhões de reais. E em 2023, esse número é estimado, o Estado e os municípios vão perder algo entre 6 e 9 bilhões de reais. Então, essa é uma outra luta que a gente tem que travar. Porque, pensa bem, como é que a gente vai ter estado de bem-estar social? Prioridade absoluta para educação, saúde e assistência social.
se você não tem o imposto e, por via de consequência, não tem o recurso. Então, você vai tirar do combustível, né? Você vai subsidiar os mais ricos em detrimento dos mais pobres que precisam dos serviços essenciais. Então, a gente está no meio de um problema imenso e isso também, evidentemente, afeta o orçamento. O orçamento é de todo mundo quem quer ter mais dinheiro e a previsão que chegou no orçamento era de um ICMS na ordem de 50 bilhões e veio só do Estado e veio reduzido para 45. Então, nessas explicações que a deputada Marta Rocha achou que eu devia complementar para ver as polêmicas, né, que a gente está envolvido. Inclusive, na pauta da semana que vem, tem um PDL, que a gente chama de Projeto de Decreto Legislativo, claro que é para criar um problema, para ver se chega uma solução, que a gente quer caçar o decreto do governador em relação a esse tema que eu falei aqui, porque ele não podia ter legislado por decreto, somente por lei. Então, a educação, no fundo, está dentro desse miolo, né, porque é a questão do investir 25%, e essa lei é interessante, essa emenda constitucional 108, porque, pela primeira vez, você vai poder ter um dinheiro da educação e, através dos critérios, você também medir desempenho, como, por exemplo, né, onde eu e a deputada Marta Rocha concordamos plenamente, ter um indicador de educação em tempo integral. Era isso, Lucas. Estou sem som. Obrigado, deputado. Eu acho que Dom Catelan, não sei se parece que quer falar alguma coisa, Dom Catelan, sobre isso. Sim, eu gostaria. Agradeço muito a deputada Marta Rocha, o deputado Luiz Paulo, pelas exposições que fizeram. Vou de trás para frente, então, a importância que a gente dá ao acompanhamento de toda essa questão orçamentária e toda essa questão legal que o deputado Luiz Paulo falou, e é bom que a gente conte com alguém aqui que é assíduo nas nossas reuniões, que é atento a isso, né? Agradeço muito. E agradeço também as informações. Aliás, quem sabe para o próximo ano, Pudiari, a gente podia criar uma sessão fixa nas nossas reuniões em que houvessem alguns informes do que é que está se discutindo nas nossas casas legislativas, quais são as principais coisas que estão ocorrendo nos nossos executivos, e desse modo nós vamos ficando bem atualizadinhos, né? Podia ser uma sessão fixa de comunicados, talvez até podiam enviar por meio dos assessores antes para o Luiz Carlos, o Diali, e aí ele já pode até preparar, se for o caso, os PowerPoints, a gente dá aqueles informes breves para não tomar tempo demais, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ficando cientes dessas coisas. Essa que o Luiz Paulo acabou de falar, por exemplo, é muito importante que a gente esteja informado disso. Às vezes, a gente recebe visitas de pessoas que não caminham conosco nesse grupo. E aí, se a gente está informado das coisas, se a gente está antenado, a gente pode dizer. A gente pode dizer, olha, eu estou sabendo que tem isso e aquilo acontecendo, nós temos tal e tal interesse, por tal razão. Então, isso é muito, muito ilustrativo. Ora, sobre a deputada Marta Rocha, então, eu fico muito contente com as informações que deu, muito mesmo, porque é da identidade da nossa igreja a preocupação com a educação, né? Não só com a educação nas nossas instituições, mas a educação em geral. Então, eu fico muito grato. E vou lhe passar depois o contato do professor Sérgio, que é o nosso coordenador regional, e aí ele pode ser convidado também para ser envolvido e participar. Eu não sei se eu tenho o seu telefone, deputada. Eu passo para a senhora. A senhora tem o meu, né? Dom Catalã, eu não tenho seu telefone, mas o Pujari vai fazer essa interlocução entre nós dois. Não, eu vou colocar aqui para todos, aí está no bate-papo, no chat, todos que quiserem tomar nota, fiquem à vontade, viu? Tenham toda a liberdade sempre. Se eu não respondo na hora, muito dificilmente eu me esqueço de responder, a não ser que venha muita coisa nos dias que tem uma demanda muito alta, aí umas mensagens vão entrando, vão tomando lugar das outras e eu me atrapalho. Mas se insistem, ela volta para o topo e aí eu respondo. Então, se me manda depois um oi, eu lhe mando o contato do professor Sérgio, por favor.
Já estão aí disponível o telefone do Dom Catelan, que é o 99634-3450, tá? Já está disponível aí no chat nosso. Ok. Já colocou. Obrigado, Luiz Carlos. É importante, ainda dentro do tema nosso da educação, que a gente possa, deputada Marta Rocha, com a equipe da senhora que está acompanhando, abrir um pouco esse horizonte e fazermos uma reunião via Zoom com o Regional Leste 1. E é através do professor Célio, justamente, que a gente vai estar conseguindo fazer esse caminho. E o professor Sérgio Maia, né? Eu acho que também o professor Sérgio Maia, que também sempre trabalhou na área de educação, já fez coordenação nacional na CNBB, tem um trabalho, foi da Associação das Escolas Católicas, tem um trabalho bastante efetivo na área de educação também. A gente poderia estar fazendo essas reuniões conjuntamente com a pastoral para que a gente possa estar tendo esse desdobramento e esse acompanhamento de perto. E eu reforço essa informação que o Dom Catelan falou, porque isso é uma coisa que já vinha no meu coração, no meu desejo na pastoral, da gente ter um informe permanente nas reuniões do que está acontecendo, do que está sendo votado e tal, porque às vezes a gente fica sabendo de informações que já, às vezes, há tempo que a gente não consegue mais correr atrás, a gente vai ter que fazer um trabalho muito mais árduo, que é retalhar as informações, do que se a gente conseguir pegar esses projetos de leis antes de votação, que a gente possa colocar em discussão e também sugestões, mandar mesmo cartas, mandar para os autores, né, de cada um desses projetos, posições, cartas, sugestões, né, como a gente usa o termo mais correto, para que isso seja não só aperfeiçoado, mas que vá mais de encontro com o que a gente acredita a nível de valores e tudo mais. A gente manter a opinião da pastoral dos católicos na política. E isso a gente faz através da parte institucional, que é o nosso bispo referencial. Então, isso nos ajuda bastante. Se cada um, né, eu vou começar a buscar na Câmara dos Vereadores, eu acho que na LES nós temos já aqui hoje 3 bons representantes que podem se falarem e estar pautando essas informações para a gente colocar. No Legislativo Federal também temos isso, no Senado a gente tem acesso também a alguns senadores, então, para que a gente possa ter realmente esse informe e aquilo que o Dom Catelan disse, que serve também para a Dona Orani, que serve para o Monsenhor Managão, a gente ter a arquidiocese brifada de coisas que estão acontecendo que possa ter alguma interferência ou que possa receber alguma sugestão, algum trabalho da pastoral, da Igreja Católica, né, mas através da pastoral nesse sentido. Agradeço muito essa sugestão, Dom Catelan, porque isso para a gente é um passo largo que a gente dá aqui no nosso trabalho na pastoral para 2023, sem dúvida nenhuma. Eu queria só reforçar, Jari, me perdoe. Eu queria reforçar e agradecer a sugestão do Dom Catelan, porque o Márcio, meu irmão, ele dizia para mim que isso era uma lacuna que acontecia em relação a alguns posicionamentos que eu acho que se faziam necessários, né, entre a igreja e o parlamento. Eu digo que essa é uma oportunidade incrível que a gente tem agora para caminhar, de fato, junto, né, para que a gente possa, de fato, entender que as necessidades elas não são somente religiosas ou somente sociais, elas caminham para o indivíduo, e que é um todo. Então, acho que a gente ter, de fato, as pautas, né, em comum acordo com a Igreja faz com que a gente atenda, sobretudo, aqueles que votaram, né, que são católicos e que caminham conosco. Esse tem sido foi um pedido muito latente que eu recebi durante o processo de campanha. As pessoas diziam para mim: "Poxa, Fred, que a nossa voz como católicos, o nosso sentimento, as nossas expressões,
elas sejam de fato representadas. Então, não faz nenhum sentido um projeto de lei ser votado por um deputado, uma deputada católica, que esteja em desacordo com aquilo que a igreja pensa, né? Com aquilo que esteja, de fato, desalinhado. Então, faz muito sentido que a gente possa agir em unidade e ser aí sim, ser um representante católico, né? Da voz católica, do povo católico no parlamento. Fred, isso é muito importante você ter realçado isso, e você que está chegando também na Assembleia Legislativa, me perdoe a colocação, mas uma grande inspiração para a pastoral e para o trabalho de relação com a igreja tem sido justamente a Marta Rocha e o Luiz Paulo, que são exemplos para a gente dessa comunhão com a igreja. E eu acho que isso... eu percebo que os dois que estão aqui hoje, há outros também, né? Mas estou falando daqueles que estão presentes. Eu percebo que os dois, eles abraçaram realmente a pastoral dos católicos na política. Não é por conta de eleição, não é por conta de voto, não é por período eleitoral. Eles participam ativamente e dão sugestões. Eu já tive situações em que mandei mensagem para a deputada Marta Rocha no meio de um discurso que ela estava fazendo na LERJ. Ela olhou e ela fez um adendo e ela participou e ela colocou fez as colocações dentro do conteúdo, do contexto que ela estava fazendo. O Luiz Paulo também é uma pessoa muito acessível para a gente da igreja e creio que você também será para nós uma pessoa bastante acessível, que a gente possa mandar mensagem, perguntar e responder, né? E a gente ter esse feedback com essa rapidez, mas o mais importante, que os nossos deputados, que são membros dessa pastoral, abracem a pastoral dos católicos da política como uma missão mesmo evangelizadora, como a minha forma de contribuir com a igreja é sendo a voz dela no parlamento. Isso é importante para nós. Foi muito boa a sua colocação. Eu acho que eu faço não uma crítica, mas um reconhecimento. A gente tem que aprender com os erros também, né? Não é porque é meu irmão que eu vou ficar aqui passando pano, não. Eu acho que ele, em algum momento, também perdeu a mão e deixou de lado algumas questões que eram importantes. Então, a gente precisa aprender com os acertos. Ele é um talento enorme e fez o trabalho que poderia fazer, mas a gente pode melhorar, de fato, aquilo que não foi feito como deveria ter sido. Então, e aí eu faço aqui o reconhecimento nesse aspecto e me coloco à disposição também, se quiser. Eu acho, né, a minha opinião, a gente nunca deve se afastar daquele que é o nosso ponto central. O nosso ponto central é Jesus Cristo. Então, a gente não pode se afastar desse ponto central. Não que o Márcio tenha se afastado, mas ele se afastou em alguns momentos, em vários momentos, daquele momento, daquela vida comum que a gente tem aqui na pastoral, que ajuda a gente a aprofundar. Hoje, por exemplo, agora nós vamos entrar num tema que Dom Catelan também certamente foi cutucado essa semana, e a gente levantou, olhou e viu como é que estão as coisas, que é justamente o projeto de lei, né, 4168 de 2021, que há 3 semanas atrás, propriamente dito, passou na Câmara Federal, né, com o reconhecimento do cristianismo como manifestação cultural, né? Nada disso impede que a gente reconheça a importância devocional do povo brasileiro, mas eu acho que o Dom Catelan, inclusive, tem algo também para partilhar conosco sobre esse projeto de lei, que eu já encaminhei para ele já está com todo o material em mãos. Dom Catelan, sobre esse projeto do cristianismo como manifestação cultural. Exatamente. O projeto sobre o cristianismo como manifestação cultural foi algo que nos preocupou um pouco essa semana. Matérias de jornal, na verdade, tivemos acesso assim. Conversamos brevemente na reunião dos bispos da arquidiocese, e aí encaminhei para o Pugliale, que prontamente me deu informações. Busquei também outras leituras para tentar elucidar um pouco o que estava em jogo, o que estava em questão. E aí chegamos, então, a ver que a matéria foi proposta por 2 deputados republicanos
ligados à Igreja Universal do Reino de Deus. Depois de ler, claro, toda a disposição legal do texto, o que está no background do texto é a possibilidade de que eventos de natureza religiosa sejam enquadrados como culturais e se beneficiem da Lei Rouanet. Esse é o quid da questão. Entra em questões teóricas mais amplas, mas, pelas informações que a gente conseguiu obter, a finalidade prática era essa, era o enquadramento para possibilitar a utilização de recursos públicos na realização de eventos de tipo gospel, de tipo que tenha também elementos culturais, claro, mas que sejam de natureza religiosa. Não sei se eu simplifiquei demais, Pudiali. Não, é exatamente esse é o contexto principal. Esse projeto de lei, ele está no Senado, ele está agora no Senado, já passou pela Câmara dos Deputados, e eu não sei se, de repente, vale a pena a gente ter um contato, uma explicação mais clara dos nossos federais sobre o posicionamento disso, porque, na verdade, a proposta, a matéria não é ruim de dizer que a gente não cria prejuízos para não traz prejuízo à nossa fé, não traz prejuízo à nossa fé, mas abre um canal, abre um vácuo para que seja utilizado a fé como uma promoção de arrecadação de meios até mesmo para questões ilícitas, né? Porque a gente sabe que às vezes em alguns eventos as pessoas usam as ideias e as formas de superfaturamento. Então, isso provoca... A gente abre um canal, né, que eu entendo como um canal que se abre para um processo de corrupção, um processo não legitimado pelas pessoas que elegem os senhores e senhoras para um mandato de controle do honorário público, né? Esse é o grande ponto. Eu queria ouvir de vocês, então, um pouco sobre isso. Quem não recebeu, quem não sabe ainda sobre isso, a gente pode encaminhar o PDF sem nenhum problema. Também as matérias de jornal que saíram, né? Pode mandar os links, se tiverem interesse. E é exatamente isso. A gente tem essa questão toda, ela vai através do processo de um deputado, né, que é de uma igreja que a gente sabe da preocupação deles em relação a dinheiros e essas questões todas. O Vinícius Carvalho, que é o deputado autor do projeto, né, tem um coautor, mas a autoria principal é dele. Ele é, inclusive, do Rio de Janeiro, e hoje em dia ele legisla pelo estado de São Paulo, certamente mudou para lá e tem um tempo que está lá, ou alguma coisa assim. Então, eu sei que ele é natural do Rio de Janeiro, mas hoje ele é deputado federal pelo estado de São Paulo. Então, a gente só queria colocar isso em conversa e ouvir dos senhores, né? Ouvir do Luiz Paulo, da Marta, do Fred, uma opinião de vocês em relação a esse projeto-lei, que já passou na Câmara Federal. Agora ele está no Senado para aprovação e sanção do presidente. Ô, Luiz Carlos, eu vou aqui abrir essa polêmica. Enquanto você falava e o senhor Catalã também falava, eu fiquei aqui pensando sobre o tema. Eu desconhecia a tramitação desse projeto de lei. Evidencia-se que uma manifestação religiosa, o cristianismo, também é uma manifestação cultural. A maior manifestação cultural que nós podemos ter, um evento religioso, é o Natal, o nascimento do Cristo. Perpassa fortemente todos os processos culturais. Também entendo que tem aí uma estratégia, né, de acessar recursos da cultura. Mas veja só,
cristianismo pode acessar recursos da cultura desde que vocês tenham uma manifestação cultural artística nele, né? Se você faz um filme, né, sobre qualquer evento do cristianismo, uma peça teatral, né, um evento grandioso de rua, como, por exemplo, a Paixão de Cristo, que tem outras unidades federativas, você tem como acessar também esses recursos, né? Então, não está muito claro, né, qual seria a intenção última da Igreja Universal, né? Porque eu entendo que, para você acessar os acessos da cultura, não basta dizer que o cristianismo é uma manifestação cultural, porque também o é, né? Você tem que demonstrar que o evento que você quer fazer é um evento de valor artístico, cultural, etc., etc., né? Então, eu não sei se essa legislação em si é realmente uma abertura de portas, né? É claro, podia lá ser emendado nas duas casas legislativas, ou votado contrário, mas o emendado tem que botar lá claramente uma manifestação religiosa, né, inserida no processo cultural do nosso país. Mas não é, porque a tese em si, de dizer que não é cultura também, não é uma tese que seja válida. É cultura também, mas é fundamentalmente religião, né? E como é uma religião extremamente importante, né, ela está difundida em todos os segmentos da sociedade, em todo o processo cultural. Então, não é um tema fácil de você abordar para mostrar que isso vai ser prejudicial. Como bem disse o Dom Catalã, isso não altera em nada a nossa fé, né? A gente não perde a fé em Jesus Cristo, porque o Natal se está dando mais valor na sociedade presente exatamente ao dar presente. Nada disso abala a nossa fé. Então, não é um tema fácil de você desmontar, porque está havendo intenção ocultas da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, era um comentário que me cabia fazer pensando sobre um assunto que até então eu desconheci e não debati com ninguém, é a primeira vez. Obrigado, deputado. Marta Rocha. Bom, eu quero seguir aqui um pouco a linha do deputado Luiz Paulo, mas agregar um olhar um pouco diferente, porque eu acho que esse é um fato que está posto e que é um fato que não tem uma tradução objetiva e concreta de como pode ser utilizado esse entendimento de que o cristianismo é também um movimento cultural, né? Acho que o Luiz Paulo foi muito feliz quando ele colocou que a nossa fé, e Dom Catalã falou isso, não se altera, mas nós temos que ter, assim, tentar entender o que está, né, entre as linhas desse pensamento e dessa ideia. Então, acho que poderíamos, nesse momento, já, né, conversar com os deputados federais que atuam nesse momento, né, tanto o deputado Molon, quanto o deputado Otávio Leite, quanto o próprio deputado Hugo Leal, que são pessoas que participam desse grupo, né, e que têm um olhar muito específico sobre a pastoral católica, né? Então, acho que valeria a pena uma conversa com eles, e no caráter também preventivo, acho que poderia haver uma conversa com o senador Portinho, né, que é também uma pessoa muito próxima aqui, presente na nossa pastoral, até para poder entender efetivamente qual é o espírito da lei. E por que eu faço essa observação? Porque no Senado a gente poderia ter a oportunidade, né, de incluir algumas indicações, né, que dessem um amarrado a essa ideia, né, estabelecendo muito bem, né,
como se procederia. O deputado Luiz Paulo foi muito feliz aí no exemplo que ele deu, né? Se a gente vai tratar, por exemplo, de uma cerimônia cultural, como acontece na cidade do Rio de Janeiro, que fala, né, nos Arcos da Lapa sobre a Semana Santa, né? A gente não tem dúvida de que a gente está diante de um momento religioso com um aspecto cultural. Então, talvez, no Senado, se poderia colocar algumas amarras para delimitar bem, né, esses espaços. E acho, né, Luiz Paulo, aí também te ouvindo um pouco, que seria interessante acompanhar a regulamentação dessa lei, né? Essa lei precisará ser regulamentada. Quem vai proceder a essa regulamentação? O Ministério da Cultura, né? Em que base será? Então, acho que já ter essas interlocuções preventivas e já imaginando, né, que esse tema provavelmente não terá continuidade, não me parece que terá continuidade agora no mês de dezembro, né? Acho que ele ficará para a próxima legislatura. E aí isso não impede também, né, que a gente já possa estar tendo uma interlocução com os deputados que estarão lá, o próprio deputado Raymond, né? Então, eu acho que a gente poderia aproveitar esse final de dezembro, né, para minimamente, acho que Dom Catelan pode fazer isso, o próprio Pugiari, né, de estabelecer uma interlocução com os nossos deputados em exercício, né? Tanto o deputado Molon Otávio Leite quanto o Hugo Leal. O Hugo Leal continuará na próxima legislatura, e também uma fala com o senador Portinho, que também continuará na próxima legislatura. Pensando um pouco que, para mim, é o ponto nevrálgico dessa situação, que é a regulamentação. Então, tão importante quanto acompanhar a decisão do Senado, acho que me parece que acompanhar posteriormente a questão da regulamentação da lei, eu acho que é algo que a gente poderia aí, né, se dedicar com os nossos, estabelecer, quem sabe, como primeira tarefa de 2023, né, os nossos parlamentares. Nós teremos aí o deputado Hugo Leal, teremos o deputado Raymond, né, a própria deputada Cristiane continuará, e tantas outras pessoas que, por certo, poderão estar aí acompanhando essa questão aí desse projeto de lei, colocando também exemplo de Luiz Paulo. A gente até acompanha, né, Luiz Paulo, algumas questões que tramitam no Congresso Nacional, por ter uma estreita relação com a repercussão que isso possa ter no Estado, mas esse episódio, sabe, Pugiari, já acendeu, para mim, tenho certeza que o deputado Luiz Paulo também, que o nosso olhar sobre a legislação federal tem que ter uma abrangência um pouco maior, né? Porque a gente acompanha o orçamento, a gente acompanha a educação, direitos humanos, saúde, né? Mas jamais poderia imaginar nesse projeto que é inusitado, né? Então, eu acho que a gente tem que entender qual é o que está na entrelinha, né? Pode ser algo... eu acho que Dom Catelan foi muito preciso, né? Assim, a oportunidade da utilização da Lei Rouanet, e o que eu acho que a gente tem que delimitar é que a gente saiba efetivamente como isso vai ser usado, né? Lembrando aqui dos casos de intolerância religiosa, que a nossa própria fé foi vítima de uma forma contundente, cruel, né? E que a gente não pode esquecer daqueles momentos, portanto, que essa exposição cultural não possa, em hipótese nenhuma, nem na fé católica, nem em qualquer outra fé, e também numa rua de mão dupla, né? Nem nós em direção a eles, nem muito menos eles em direção a nós, não pode ter aí uma possibilidade de ter qualquer gesto de intolerância religiosa que não respeite a liberdade da fé. É isso. Obrigado. Deputado Fred, quer dar uma palavrinha sobre o tema? Quero sim. Bom, eu acho que Dom Catelan acertou, e eu vou usar uma palavra que talvez seja mais ácida. O projeto, para mim, ele tem um tom oportunista, porque ele busca uma lacuna para resolver uma questão que precisa ser resolvida, só que, para mim, num caminho errado. Porque, na minha opinião, singela opinião, religião é religião e cultura é cultura. Porque religião é um processo muito pessoal, onde eu faço encontro com o sagrado. Não é? Agora,
Evidentemente que eu tenho dentro da religião manifestações culturais. Aí eu concordo com o Pugliari, e como artista que sou também, apesar de ter outras atividades, também exerço arte. E a arte, ela pode ser religiosa, pode não ser religiosa. Acho que o grande contexto aqui é eu preciso provar que faço arte para ter acesso ao recurso que me possibilita patrocínio, né? Então, a Lei Rouanet ela é legítima. E o Pugliari tem um ponto de atenção em relação à corrupção, e não é pelo fato dela ser religiosa ou não que ela vai ser corrupta. O que a gente precisa fazer é fiscalizar para que não aconteça corrupção, independentemente se ela for religiosa ou não, né? Eu acho que aí o artista que faz a arte, e aí o Padre Zezinho me ensinou muito isso, né? Ele sempre chamou o artista religioso como artista, independentemente se ele é religioso ou não. E ele me ensinou muito isso. Ele falava, faça arte. Agora, é melhor ainda se você fala daquilo que você crê. Então, eu falo de Deus na minha canção, né? Mas ela não deixa de ser arte. Então, o artista religioso, o católico e o evangélico, ele foi muito prejudicado, muitas vezes. E aí eu falo, o católico ainda muito mais, porque não é profissional como o evangélico é, como o protestante é. Então, os shows, né, os teatros, eles sempre ficaram muito restritos às questões paroquiais. E aí o ônus dos patrocínios muito também na mão e sobrecarregando as pastorais. Então, quando a gente tem, de fato, consegue ter o acesso à Lei Rouanet, profissionalizar, todo mundo ganha, né? O artista ganha, o público ganha, a paróquia ganha, enfim, os padres recebem um apoio, que é um apoio legítimo, desde que se faça isso da melhor maneira possível. Então, eu acho que a lei ela é um caminho, que é o caminho que se tem, ou seja, eu vou dizer que a religiosidade ela é uma manifestação cultural para ter acesso à Lei Rouanet. Eu não faria dessa forma. Eu ia dizer o seguinte, que a arte ela precisa ter acesso à Lei Rouanet. Então, toda a arte, inclusive a arte religiosa, assim como todas as outras. Eu não posso fazer nenhum tipo de discriminação, né? Então, eu talvez não usaria esse contexto, dizendo que a religiosidade é manifestação cultural, porque, para mim, não é. Ela é absolutamente um momento onde eu me religo com o sagrado. Agora, não necessariamente eu impeço de ter arte dentro do contexto religioso. Então, eu acho que a lei, ela, no seu fim, ela é boa porque ela ajuda todos aqueles que fazem arte, independentemente se falam ou não do sagrado. Professor Geraldo. Pois não, beleza, né, Lu? Pugliari, tudo que a gente ouviu hoje aqui, seria bom ter o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha como professores de doutrina social da igreja também. É uma visão. É evidente que o cristianismo é também uma manifestação cultural na luz da doutrina social da igreja. Ela é um conjunto de orientações doutrinais e critérios de ação que tem sua fonte na Sagrada Escritura, na doutrina dos santos padres, dos grandes teólogos e do magistério pontifício colegiado, sobretudo dos últimos papas. Então, o que nós cristãos somos? Nós não somos seguidores de uma ideia, somos seguidores de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E Jesus foi alguém profundamente encarnado, enculturado no seu tempo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, esse detalhe, né? Eu vejo aquela imagem assim, de Jesus na fila para ser batizado por João Batista, né? Ele não chegou primeiro lá e foi logo batizado, porque ele era Jesus. Ele fez questão de entrar na fila. Quando chegou, o João Batista levou um susto até, não é? Porque, caramba, mas eu que devia estar batizando? Não, siga isso aí. Jesus ele fez questão de se enculturar, né? E ele era um judeu fiel enquanto tal. Então, a igreja, claro, sempre deu um valor muito importante à cultura como uma manifestação da fé. Acho que, inclusive, o Fred, Luiz Paulo, Marta deixaram isso bem claro aqui. É uma manifestação cultural também, mas lembrando sempre que nós somos seguidores não de ideias culturais, somos seguidores de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus na sua totalidade, que abrange todos os aspectos, né, da vida, né? Social, econômica, cultural, como manifestação também. E realmente, claro, essa ideia deve ser trabalhada, e a deputada Marta Rocha foi muito pontual nesse aspecto, tomar cuidado para que isso não seja feito
um oportunismo, alguma coisa assim que seja feita fora do espírito da lei. É importante, então, todo esse contato que possam vocês agora, sobretudo com deputados no parlamento em 2023, evidentemente, né, possam estar bem atentos para que esses aspectos sejam levados em conta. E, é claro, o Fred também muito feliz, sempre quando ele fala que a arte está sendo vista num contexto religioso, mas arte é arte como tal, né? Acho que foi muito bem colocado por todos os presentes. Obrigado, professor Geraldo. Monsenhor Managão, o senhor já pode pegar os dois temas aí, porque depois teve o tema da educação, teve o tema aí desse projeto de lei. Depois vamos passar para o calendário, que é nosso planejamento para o ano de 2023. Na verdade, toda vez que a gente como aluno da área acadêmica, começa a tomar contato com a realidade da religião, me dá a sensação sempre assim, onde vamos colocar a religião? O que a gente vai fazer com ela? E aí, academicamente, a gente coloca a religião, as religiões de modo geral, dentro dessa área ampla que é a realidade do cultural, né? Isso é o que a gente estuda, né? O que a gente vê. O problema é o que a gente faz com isso, não é? Então, que a religião, todas elas são geradoras de elementos culturais, seja na arte, na música. Quantas melodias a gente não tem que são cultura e são religiosidade? É só a gente lembrar das cantatas de Bach ou do Messias de Handel e outras tantas coisas. Aquilo é religioso, foi feito com uma finalidade religiosa, mas é também uma realidade cultural. É também uma realidade da cultura. A mesma coisa a gente pode ver todas as imagens, todos os afrescos, todos os vitrais que a gente tem. São realidade cultural, porque era a maneira que se tinha naquela época de também se evangelizar, mas eles são elementos ligados à cultura. Eu acho que vocês foram muito precisos ao dizer o problema é o que se quer com essa realidade dessa lei, né? O que se quer? Porque se você tem um grupo que é sério na condução dos projetos, dos processos, você vai ver o que é de fato cultura e o que de fato é apropriação indébita de dinheiro com vistas às religiões. Os termos eu acho que são por aí. Quer dizer, eu espirrei na missa, isso é cultura? Daqui a pouco vai ter acesso à Lei Rouanet para missa e para culto. Pois é, essa é que é a questão. Quer dizer, o que separar, quer dizer, dentro do conjunto da religião, o que a gente vê, de fato, como proposta ligado à área cultural, e apenas aquilo que é ligado ao estrito da fé, da religião. A vida sacramental, a vida de oração, isso é cultura? Pode ser considerado também nessa parte, como a sociologia muitas vezes coloca, sim, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que, às vezes, as leis são feitas com uma boa intuição, intenção, mas tem que se ver de que maneira formalizar o processo da realidade da lei. Em relação ao que estava antes sendo comentado, ICMS, mais não sei quanto e não sei quanto, eu sempre tenho uma dúvida, né? Algumas coisas, de vez em quando, são colocadas e eu não sei o que fazer com elas, né, de fato. Por exemplo, sempre se disse que uma das coisas que impede o investimento no Estado do Rio de Janeiro é o escabroso ICMS que se cobra aqui dentro do Estado. E as indústrias, as empresas vão para um outro Estado que tem um ICMS mais baixo. Isso é real? Isso é verdadeiro? É isso mesmo? Eu não sei. Eu não consigo. Aí vocês que estão envolvidos nessas coisas é que precisam, talvez, trazer isso mais
à tona, não é, a público, para a gente entender. Por exemplo, durante determinado momento lá para trás, tem lá, sei lá, 10 anos, 6 anos, 8 anos atrás, se dizia que o Estado do Rio de Janeiro antecipou recursos que vinham pelo royalties do petróleo e que a gente não teria mais nada a receber nos próximos, sei lá quantos anos. Isso foi dito. Nos jornais da época foi dito. É real? É verdadeiro? Foi isso mesmo? Com que intenção? Você está descapitalizando um Estado que teria um capital para ser usado lá adiante, diante de uma loucura que depois não chega a lugar nenhum? É isso que a gente vê? E aí, nessas horas, eu digo, na verdade, muitos de vocês fazem isso com seriedade, não é? E graças a Deus que fazem, porque é o caminho que a gente tem de saber o que está por trás de todas essas loucuras. Agora, que vocês, deputados, vereadores, federais, deputados federais e estaduais, têm uma missão escabrosa? Tem. Que é, na verdade, acompanhar e ajudar os leigos cá de fora a verem, esse cara é bom, esse daqui não é bom, não, esse daqui eu apoio, aquele outro já não presta, já tem outras segundas e terceiras intenções. Então, por essas segundas e terceiras intenções, eu digo, os dois temas acabam se unificando. Quer dizer, o que a gente vai considerar como cultura? Teria que sentar com seriedade e, na hora de fazer com que a lei ela seja aplicável, os parâmetros que ela tem, ela vai ter que colocar isso. Talvez na lei não seja necessário, mas na maneira de executar a lei, isso talvez seja. Na realidade dos outros impostos que a gente tem, o que fazer? O que é real? O que não está? E eu acho que, se vocês trouxerem esses dados de um lado e do outro para os nossos encontros, a gente vai com mais seriedade, quer dizer, com mais confiança e com mais certeza, também estar do lado e também apoiar e também dar subsídios, né? E a gente tem, da área do lado da fé, a gente tem os especialistas aí, não é? Todos esses nossos professores catedráticos e especialistas nas muitas áreas da realidade da fé, eles são capazes de nos ajudar a compreender o que de fato é cultura, o que de fato é estrito mais da religião, aquilo que se torna público, mas que continua na relação mais pessoal, não é? Entre pessoal, mesmo que seja um pessoal comunitário, né? Na relação com essa pessoa, que é Jesus Cristo, no caso, para nós. Por que deu aquela confusão toda, alguns anos atrás, por uma charge contra a realidade do islamismo? Por isso, porque para eles aquilo não é cultura, aquilo é fé, e a gente trata tudo muitas vezes como cultura. Então, até onde vai esses limites, eu acho que a gente teria que estar trabalhando e compondo, e eu acho que faz parte do papel de quem está na área da política se preocupar com isso, porque quem vos elege são pessoas religiosas, ou mesmo que não têm religião nenhuma e querem ter as suas garantias, os seus direitos garantidos pelo aquilo que vocês vão estar executando lá no processo legislativo. Então, são apenas mais considerações ou algumas dúvidas que eu tenho. Obrigado, senhor Managão. Eu acho que a gente conseguiu hoje dar uma caminhada bem interessante nessas reflexões. Eu queria partilhar com vocês agora o nosso calendário do ano que vem. Tiago, sim, só um minutinho. Claro. Antes de ir para o calendário, inclusive eu vou pedir vênia de vocês e deixar com o senhor Manangão a bênção final, e vou precisar depois sair, mas eu queria dar uma palavrinha depois de ter ouvido tantas considerações, que eu fui no início muito sintético e até um pouco pragmático, excessivamente, ao indicar a conexão com a Lei Rouanet, e não fiz nenhuma consideração, que depois ouvi com muito gosto sobre o aspecto cultural do cristianismo, uma fé que não é geradora de cultura, de alguma maneira lhe falta algo, né? Que é da natureza da fé o seu caráter público. A profissão de fé implica
em partilha, no aspecto comunitário social da fé, do dogma, do evangelho, enfim. E eu ouvi coisas muito bonitas de vocês, com grande alegria. Mas gostaria, como a deputada Marta Rocha comentou, de já possivelmente a votação final fique para a próxima legislatura e de que talvez pudessem começar já a dialogar com deputados federais também a respeito e com senadores das relações de vocês, gostaria de dizer, assim, é uma informação relativamente imprecisa, mas em 2012, quando eu cheguei a Brasília para o serviço da CNBB, onde eu fiquei 8 anos, 7,5, no Distrito Federal havia a possibilidade da utilização de recursos destinados à cultura para eventos de natureza religiosa, não sei se há ainda ou não, e a Arquidiocese de Brasília utilizava-se desse recurso para fazer um dos seus principais eventos anuais, que é o Corpus Christi na Esplanada. Não sei se não usava também para a grande festa de Nossa Senhora Aparecida. São os 2 eventos de visibilidade pública da Igreja em Brasília, de maior alcance, de multidões na Esplanada. O cardeal Dom Sérgio da Rocha, na ocasião não era cardeal ainda, e é uma pessoa por quem eu tenho a máxima assim, admiração. Trabalhei com ele na comissão de doutrina, depois fui subsecretário dele quando ele foi presidente. No ano seguinte, ele não permitiu a utilização da verba para o Corpus Christi. Não sei dizer exatamente o porquê, eu até posso me comprometer, assim como vocês vão conversar com deputados, eu posso conversar com o cardeal, para saber o que foi que ele deu. Mas, assim, só para dizer, parece que o Distrito Federal tem legislação específica, local, a respeito disso. Então, talvez seria o caso de conversar com deputados que tenham, deputados distritais que tenham, assim, afinidade com vocês e critérios cristãos também, para verificar se lá esse risco que vocês apontaram aqui de utilização para eventos que sejam pseudoculturais, que na verdade sejam para financiamento de coisas internas de igreja e às vezes até com risco de corrupção, como alguém de vocês mencionou também, se lá se verificou isso na prática ou não, porque onde algo já está sendo praticado, a gente pode aprender muito com o que lá acontece, né? Queria apenas acrescentar essa informação e, da minha parte, também agradecer muito pela contribuição de vocês. Assim, eu não sei porquê, mas eu me surpreendo cada vez. Não devia me surpreender mais, porque já sou, assim, 1 ano quase participando aqui, tenho noção do alto nível de qualidade e de comprometimento de vocês. Mas as coisas, assim, específicas também continuam surpreendendo, e eu agradeço por isso. Obrigado, Dom Catelã. Você me dá licença para sair, Pudiari? Claro, Dom Catelã. Pessoal, Claro. muito obrigado. Até mais. Esse calendário que a gente vai apresentar já foi passado para a Dorani, já foi passado para Dom Catelã. E aí, então, facilita um pouco para a gente entender o calendário da pastoral do ano de 2023. Janeiro, a pastoral está sempre em recesso, porém, eu coloco isso, vocês vão receber pelo PDF em cada um de vocês. Mas tem algumas informações em vermelho que são atividades arquidiocesanas, são agendas da arquidiocese, como a trezena de São Sebastião, a festa de São Sebastião, eventos que estão na agenda já do cardeal Tempesta. Depois a gente tem a posse da nova legislatura, depois temos no dia... a previsão é que seja às 10 horas, segundo o cerimonial da LEGE, e eu quis saber com o cerimonial da LEGE, justamente porque normalmente o cardeal é convidado, então para que ele também já tenha isso na agenda dele como previsto, ele já meio que reservou amanhã do dia 1º para a LEGE, e depois a gente tem... A nossa primeira reunião será em fevereiro. Dom Catelã sugeriu que a gente faça um aprofundamento da Fratello Tutti nas 3 primeiras reuniões, para que a gente justamente possa estar tendo aquela parte de espiritualidade. Dentro do calendário, vocês também têm, em marrom, as datas natalícias e celebrativas do nosso bispo referencial, Dom Catelã, em azul, as datas de aniversário do cardeal Orani João Tempesta. Então, a gente tem aí março,
né, abril. Aí, no mês de abril, aqui a gente tem a Semana Santa, a gente tem o aniversário de posse do arcebispo do Rio, e a gente vai seguindo. No dia 30 e 1º de julho, a gente está planejando fazer um fórum, tá, para discutir um pouco mais sobre pensar e gerar um mundo aberto, que é o tema da Fratello Tutti, com a presença de representantes da presidência, do governo do Estado, da prefeitura, ampliar justamente esse diálogo, né, de política, da pastoral dos católicos na política. E aí isso seria numa sexta-feira, abertura feita pelo cardeal, e no outro dia, dia 1º de julho, se eu não me engano, é um sábado, seria o dia inteiro, é um sábado, seria um dia inteiro no São João, lá no edifício João Paulo II, onde a gente teria um dia inteiro de conferências com alguns nomes e de pessoas que são bastante ligadas à doutrina social da Igreja, à palavra da Igreja. Depois temos as reuniões com as outras datas, e em novembro a gente teria um segundo fórum, que é o que o Dom Catelan está distribuindo em 2 momentos. O primeiro momento, a gente vai falar sobre políticas públicas, e o segundo momento, a gente vai falar de espiritualidade do cristão, né? Evangelizar os ambientes e o que a Igreja espera dos católicos políticos, dos católicos na política. Então, é mais ou menos isso, né? Aqui está em preto, vocês vão ver, o que está, a nossa agenda, em vermelho é a agenda oficial da Arquidiocese, em azul vai estar as datas comemorativas do arcebispo, e em ocre vai estar as datas comemorativas do nosso bispo referencial da pastoral. Esse é o contexto da nossa programação do ano que vem. Mantemos as reuniões sempre nas segundas, sextas-feiras de cada mês, porque a gente já criou esse hábito e tem dado certo. E o mais importante é que o ano que vem também a gente poderá ter algumas reuniões presenciais no gabinete do arcebispo, já uma vez que as coisas já estão um pouco melhores em relação a esse processo de estarmos juntos socialmente. Então, essa é a ideia. Agora, em dezembro, no dia 9 de dezembro, a gente vai ter o encerramento do ano. E para o encerramento do ano, nós vamos distribuir, para que vocês não fiquem surpresos de chegar a encontrar rostos diferentes, nós vamos distribuir convite da pastoral a todos os deputados eleitos para ter esse primeiro contato com o cardeal, aqueles que desejarem. Então, a gente vai abrir nós vamos dar uma abertura para que sejam convidados todos os deputados federais e estaduais eleitos, e os 3 senadores também do Estado serão convidados a estarem nesta missa e nessa confraternização de final de ano, e é um momento em que a pastoral vai receber a todos e se apresentar como pastoral dos católicos na política e distribuir num folderzinho, num livrinho, o calendário do ano que vem. E aí aqueles que desejarem poderão participar das reuniões da pastoral. Essa é a informação que a gente tem hoje de encerramento em relação ao calendário, e a gente espera mantermos firmes aqui o ano que vem, 2023. Não é a nossa última reunião hoje, a nossa última é no dia 9 de dezembro, porém não será por Zoom, será presencial no edifício João Paulo II, às 18 horas, quando nós teremos a missa. Uma pergunta que Dom Catelan tinha feito, que nós ficamos de consultá-los, e aqui eu consulto os 3 deputados que estão presentes, se a missa seria melhor que fosse pela manhã ou no final do dia. O que vocês acham? Então, deixa eu até... Antes e ele perguntou também se o Fred canta na missa. Pois é, era isso que eu ia... Enquanto você foi me passando a agenda, eu fui olhando aqui as outras... Porque como
vocês sabem, eu também tenho essa outra missão paralela, que é com a evangelização com a banda Dom. E eu vou estar no dia 8, 9 e 10 em turnê. Dia 8 de dezembro em São Paulo, depois 9 de dezembro no interior de Minas, e depois em Goianésia no dia 10, Goianésia em Goiás. Então, vou estar, como diz o Dorani, em deslocamento nesses 3 dias. Se fosse até em Zoom, eu conseguiria, mas por conta dessa missão com a banda nesses 3 dias de dezembro, eu estou aqui com o coração apertado, porque eu queria estar impreterivelmente, mas, infelizmente, esses são compromissos já agendados, enfim, com as pastorais, com as paróquias, com as prefeituras, né? Então, eu, infelizmente, não vou poder estar. Estando, eu cantaria com toda alegria. Tá certo. Bom, da minha parte, sendo uma sexta-feira, né? Dia 9 é uma sexta-feira, tanto faz ser de manhã ou de tarde. Para mim, não altera nada, a conveniência é melhor. Porque fosse dia de semana, a gente tinha preferência por causa do parlamento, mas sendo uma sexta-feira. Tá certo. Deputada? Para mim também, não tem problema nenhum. Pode ser pela manhã ou à noite. Eu vou acabar de confirmar isso com o Dom Catelã e a gente vai emitir os convites direitinho para a gente distribuir. E aí vocês vão estar recebendo também já com a confirmação do horário. A priori está previsto, inicialmente agendado para as 18 horas a missa e depois essa apresentação da pastoral aos que estão presentes. Se tiverem somente nós vamos direto já para a confraternização. Se tiver gente nova, então a gente faz a apresentação, apresenta os que já são frequentes às reuniões. Aí eu peço ao deputado Luiz Paulo e à deputada Marta Rocha que incentivem os demais a virem, que é bom, pelo testemunho de vocês. A gente vai dar uma oportunidade de vocês falarem um pouquinho sobre o que significa para vocês estarem participando dessa pastoral, e depois a gente tem um pequeno lanchinho, uma confraternização. Tá bem? Então é isso, Padre Manangão, agora é com o senhor. Olha, hoje nós vamos acabar antes de 10h30 em ponto. Antes de 10h30 em ponto. Eu fico muito, muito grato sempre por esses encontros, porque a gente vai descobrindo como tem tanta coisa que a gente pode trilhar e fazer e ir contribuindo para uma sociedade de fato mais justa, mais fraterna. Eu sei que dá trabalho, não é? Tanto para vocês quanto para nós. Mas é tão confortante quando a gente sai com algumas coisas mais claras na memória, da parte dessa tramitação da política, da legislação. É sempre muito ruim quando a gente vai percebendo que os grupos têm dificuldade de viver com os limites que são próprios das instituições, não é? Todo mundo parece que está querendo mandar acima das instituições. Isso é um terror, não é? E é bonito quando a gente vai vendo a postura séria, a postura firme, comprometida de cada um de vocês que tem feito parte desse trabalho dos políticos, dos católicos na política, não é? Então, eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que está envolvido nesse processo e que certamente não é sempre muito fácil, porque as pessoas com muita facilidade são capazes de colocar rótulos para desqualificar o trabalho que é feito com seriedade, não é? Então, peço a Deus que ilumine, que fortaleça, que possa sustentar o caminho e o trabalho de vocês, ao Pugiali para nos conduzir aí nesse caminho também, levando sempre em consideração as angústias que estão soltas, e ao professor Geraldo, que sempre com muita expertise e competência e simplicidade vem colocando as questões em nome da doutrina social da Igreja, em nome do magistério também, quando ele vai dando suas colocações. E agradecer ao Dom Catelã, porque a vida de bispo não é lá sempre muito fácil,
e vai sendo envolvido. Provavelmente alguns deles já devem, como Dom Orani, já estão a caminho lá de Recife para poder dar início, para participar do início do Congresso Eucarístico. Dessa vez eu não vou, porque os meus ajudantes já foram. A Tânia, pela população de rua, a gente pela população, pela Pastoral das Favelas, porque o tema lá esse ano vai ser a fome, não é? O alimento. E é sempre bom a gente perceber que tem gente muito séria envolvida nesse processo. Então, eu peço a Deus que ilumine a cada um de vocês e que a paternidade de Deus possa acompanhá-los cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Obrigado. ao Dom Manuel Managão. Boca para lá, rapaz. Então, só a gente fechando, no tema educação, a gente ficou, então, agora para as audiências públicas, a importância que o Luiz Paulo falou do orçamento, principalmente em relação às verbas da educação, fazer uma reunião, deputada Marta Rocha, por Zoom, sobre o plano, né, e ouvir o Regional Leste 1, né, o Dom Catelan pediu para me organizar essa reunião com a senhora e o pessoal do Regional Leste 1, de todos os representantes das dioceses do estado do Rio de Janeiro, e não só da cidade do Rio de Janeiro, né, chamar o professor Sérgio Maia, até que ele já passou aí o contato. No projeto cultural, a gente provocar os deputados federais, provocar o senador Portinho, fazer até sugestões de emenda, se for o caso, acompanhar a regulamentação dessa lei e ver isso também junto ao Ministério da Cultura, para ver como isso vai tomar forma, até porque eu acho que se fosse só por questões de lei Rouanet, não teria necessidade, porque a lei Rouanet já tem a sua legislação própria. E para 2023, a gente vai implementar, então, um briefing, né, dos andamentos das casas legislativa, estadual, municipal, federal, Senado e Câmara, e as ações de governo, né, atos do prefeito, atos do governador, para a gente ter sempre um panorama completo de o que está acontecendo na política no nosso estado do Rio de Janeiro e também no Brasil. Muito obrigada a todos, uma boa semana e que fiquem com Deus todos, e até o dia 9, quando estaremos novamente reunidos e unidos. Fiquem com Deus, uma grande semana para todos. Amém. Obrigada, bom dia para todos, um abraço. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.